mais uma aula de experiências. Dessa vez, hoje é aula de história. Quando eu vou um pouquinho a evolução do rádio e, é claro, da televisão. Dois meios de comunicação de extrema importância para a nossa sociedade, tá certo? Não só aqui no Brasil, mas de forma geral, o rádio e a televisão, eles têm um papel fundamental no sentido de passar informação, passar aí as notícias e, é claro, as reportagens, tá certo? A gente vai aprender um pouquinho hoje com relação a como foi que surgiu esses dois meios e, é claro, um pouquinho mais sobre a participação deles, principalmente na questão aí, do processo migratório que nós tivemos aqui no Brasil, tá certo? No Brasil, nessa época aí em que o rádio era o grande chefe, certo? O grande carro-chefe das notícias, da forma aí como as pessoas conseguiam se comunicar, tá certo? Muito do que aconteceu com relação à saída dos nordestinos das suas regiões, das suas áreas de vivência, tá certo? Para as regiões mais ao sul, foram registradas através aí do rádio, tá certo? Através aí das notícias radiofônicas, ok? Então vamos nessa, acompanhe comigo, pegue seu material para que você possa anotar as principais informações. E é claro, no finalzinho da nossa aula, no segundo momento, a gente vai ter aí uma atividade lá na videochamada para que a gente possa criar um mapa mental resumindo todo esse assunto, beleza? Tem muito assunto aí para que a gente possa aprender. Hoje é só o primeiro passo, o primeiro ponto aí da nossa história. Então vamos nessa. História do rádio. Vamos ver a história do rádio aqui, ó. O rádio brasileiro. Quando foi que ele surgiu aí? Os primeiros rádios brasileiros, os primeiros momentos aí na nossa história. Em 7 de 9 de 1922, nós vamos ter aí a inauguração do rádio, tá certo? Foi numa grande feira internacional que recebeu visitantes e empresários americanos fazendo demonstração da nova tecnologia. O primeiro programa foi o discurso do presidente Epitáfio Pessoa, que era o presidente da época. O rádio Brasil. A instalação de fato ocorreu em 20 de 5 de 1923. Roque Pinto e Henri Morizet, com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, certo? Marcaram aí essa época de inauguração de uma nova tecnologia. Isso mesmo, o rádio foi uma nova tecnologia, certo? Que surgiu em um período onde a única forma aí de comunicação a longa distância era o telégrafo. A gente vai falar um pouquinho mais dos rádios amadores um pouquinho mais à frente, tá certo? Eles vão aí ter um papel fundamental nessa questão da comunicação. Então lá, a programação aí da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, certo? Era mais para a elite, ou seja, para aqueles que tinham ali condições de comprar um rádio. Por incrível que pareça, na época que o rádio surgiu, certo? Ele era como se fosse aí a nossa TV de plasma, certo? De 60 polegadas. Era só o pessoal aí mais rico que tinha condições aí de conseguir comprar, tá certo? Já as pessoas mais pobres só conseguiram ter acesso ao rádio mais à frente. Rádio brasileiro. Na década de 30, começaram as transformações na nossa sociedade, incluindo aí, a questão do decreto, certo? Leis que tinham a ver com o uso do rádio e, é claro, com a questão justamente de ter comerciais dentro da rádio, foram marcadas justamente no período de 1 de março, né, de 32, tá certo? Essa é a data importante para que você anote com relação à questão justamente da legalização do uso do rádio. O erudito se torna popular, ou seja, naquela época, certo? Começou-se a passar o rádio, conhecido aí apenas para a elite, apenas para pessoas ricas e com classe, aspas, né? Para o povo de forma geral. Todos aí começaram a ter acesso. Contrata-se aí artistas e produtores, principalmente artistas para as novelas. Na época, as novelas eram feitas aí através do rádio. A competição trouxe desenvolvimento técnico, status da emissora chamada Ibope, certo? E a popularidade do veículo rádio, justamente aí para realizar essa comunicação. Mas já aprendeu, a comunicação, certo? É esse processo aí que eu troco informações com alguém. Eu, emissor da mensagem,
passo as minhas informações, o meu conhecimento para o meu ouvinte ou para o meu receptor, tá certo? E é claro, aí eu vou utilizar uma linguagem que seja clara e é claro que a pessoa que está ouvindo possa compreender. O impacto do rádio sobre a sociedade brasileira nessa época foi muito mais profundo do que aquele que a televisão viria a produzir 30 anos depois. A preocupação educativa foi sendo deixada de lado em função de interesses comerciais. O rádio reunia a família e era o centro das atenções. Nesse contexto, o programa Cazé entrou no ar em 42. Programa Cazé. Programa de variedades das 9 à meia-noite. Loja FR Moreira faz proposta comercial, anuncia aí nesse rádio. Sem muita opção, Cazé aceita. Cazé se transformou no principal nome da publicidade. Nazaré trabalha no programa, criou o primeiro jingle do Brasil, que vocês vão ouvir aí para aqueles que estão acompanhando justamente através do WhatsApp, tá certo? Vou postar o link lá para vocês. Mas quem quiser ver aqui pelo YouTube, eu vou deixar também um link disponível depois na descrição, tá certo? Então vamos lá. A partir daí, a indústria elétrica aliada à indústria fonográfica proporcionaram um grande impulso à expansão radiofônica. Getúlio Vargas foi quem mais influenciou a história do rádio na década de 30. Desde que assumiu a presidência, manteve o rádio entre as suas áreas de controle de direito. No período de governo conhecido como Estado Novo, de 1937 a 1945, Getúlio usou o rádio para fazer propaganda política. O rádio, pessoal, além de informar, além ali de gerar mudança na sociedade, certo? Ele também foi utilizado aí como uma estratégia de controle, certo? Justamente do governo de Getúlio Vargas, certo? As mídias, de forma geral, elas sempre são aí uma forma dos governos, eles controlarem, certo? Eles manipularem as pessoas, deles direcionarem aí as ações e os pensamentos da sociedade, tá certo? É importante que você saiba disso e que você consiga aí refletir sobre as informações que você recebe, tá bom? Vamos lá. Nessa época aí, de Getúlio Vargas, surgiu a Voz do Brasil, que logo se tornou obrigatória, ou seja, aquele horário era um horário justamente para as notícias trazidas aí pela Voz do Brasil, tá certo? Tinha um horário específico só para isso. Na política, o rádio exerceu enorme influência. A propaganda eleitoral, os pronunciamentos do presidente e a Hora do Brasil faziam parte da programação e alcançavam milhares de ouvintes e eleitores. O Rádio Nacional, inaugurada em 1936, marcou a radiofonia do Brasil. Em seus quadros brilhavam os talentos de Carmen Miranda, Emília Borba, Araci Almeida, entre outras. O rádio possuía um enorme glamour no Brasil. Aí vocês têm aí os nomes e as fotos, certo? De algumas das artistas que marcaram a época através justamente do rádio. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar aí de Carmen Miranda, né? Que inclusive popularizou a música brasileira, embora ela não seja brasileira, certo? Ela popularizou muito da cultura e da música brasileira lá para o exterior, tá certo? Através aí da sua dança e da sua musicalidade. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e a metade dos anos 50, o rádio viveu a Era de Ouro, o seu apogeu, o seu ponto mais alto. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro se transformou na mais forte e influente emissora brasileira do período. Durante esses anos, o rádio atingiu a sua maior importância relativa entre todos os meios de comunicação, sendo o meio mais consumido e para o qual era destinada a maior fatia das verbas de propaganda. Prova da importância do rádio na época são, vamos lá, a eleição da rainha do rádio, que motivava todo o Brasil, grande circulação das revistas especializadas em rádio, como a Revista do Rádio e a Radiolândia, o fantástico número de cartas recebidas pela Rádio Nacional nesse período, quase 8 milhões,
E é claro aí, ó, a partir de 1939 teve o início a Segunda Guerra Mundial. Esse aí foi um período bem conturbado, certo, da nossa história, e é claro, o rádio não poderia deixar de registrar esses acontecimentos, tá certo? O rádio se transformou num importante veículo para difundir fatos diários e notícias do fronte. O fronte, pessoal, se refere justamente àquela linha de defesa, àquela linha de ataque em que as pessoas ali estavam combatendo diretamente o adversário, combatendo ali diretamente os inimigos, tá certo? Surgia o radiojornalismo, sendo o repórter Enzo um marco dessa época. Aqui nós temos aí, ó, a biografia, certo? Para que vocês possam, quem quiser ter interesse em buscar e saber um pouquinho mais, conhecer aí mais sobre o rádio do Brasil, tá? Falando aí sobre o Rádio Brasil, antes da gente partir para a TV brasileira, certo? É importante que você saiba o seguinte, ó. Eu não falei ali, não estava aí nos slides, mas o rádio aqui no Brasil, antes dele ser realmente inaugurado, tá certo? Dele ser aí, de fato, popularizado, teve um período em que o rádio ele tinha aí uma base, certo? Do rádio amador. O que era o rádio amador? Era uma tentativa, certo? De comunicação a longa distância, certo? Inclusive tem a participação de um padre, certo? Um padre aí que teve uma participação fundamental aqui no Brasil para o uso do rádio amador, certo? Para, no caso, tentar substituir aí o telégrafo, certo? O telegrama, no caso, certo? Que era a principal forma de comunicação entre pessoas a longa distância. Então vamos lá, com relação à questão agora da TV, vamos ver aqui a TV no Brasil. O que é que nós temos sobre ela? Assis Chateaubriand, dono do conglomerado de mídia Diários Associados, resolveu trazer a televisão para o Brasil. Toda a aparelhagem foi importada. Em 10 de setembro, é realizada uma transmissão pela TV Tupi em sua fase experimental. O conteúdo exibido era um filme onde o ex-presidente Getúlio Vargas relatava seu retorno à vida política. Chateaubriand importa e distribui 200 aparelhos de TV por São Paulo. 8 de setembro, a TV Tupi de São Paulo, a PRF3 TV, canal 3, vai ao ar. O transmissor RCA é colocado no topo do edifício do Banco do Estado de São Paulo. Os profissionais tiveram meses para preparar o primeiro programa, agora só um dia para preparar o segundo. Então, detalhe, nessa época, turminha, as TVs, certo? Elas não passavam a programação diretamente. Era necessário fazer o que, então? Eles tinham aí justamente que gravar aí o programa, a programação e apresentá-la justamente para o público depois que estivesse tudo pronto, tudo editado, tá certo? Só muito tempo depois é que se passou aí para as TVs ao vivo, as TVs aí com telespectadores, com a presença aí de público, tá bom? E é claro, essa televisão nessa época era uma televisão justamente em preto e branco, não tinha ainda a tecnologia que nós temos hoje da cor, tá certo? De colocar ali cor na imagem. Alguns horários antes da transmissão, uma das câmeras, são apenas aí no caso duas, certo? Nessa época, quebra. O diretor artístico Cassiano Gabus Mendes decide ao ar mesmo assim. Então ele vai começar aí, certo, o seu programa, justamente utilizando apenas uma câmera. E o improviso vira a nova marca registrada dessa televisão. Não existia VT, era tudo ao vivo. O primeiro programa transmitido, ó, quais são então? O primeiro programa transmitido aí, no caso, na verdade não era gravado, certo? Depois é que foi realmente surgiu as gravações, tá? No início aí era tudo realmente ao vivo, ok, turminha? Só corrigindo essa informação. O primeiro programa transmitido é a TV na Taba, apresentado pelo Homero Silva. Participando também Lima Duarte, Hebe Camargo, Mazzaropi, Ivon Cury e entre outros muitos que marcaram essa época. Apesar de o mercado publicitário ainda ser jovem, Chateaubriand vem de um ano de espaço publicitário para a Sul América Seguros, a Antártica, que já existia nessa época, Moinho Santista e empresas Pinganatari, da
Wolf, certo? Prata Wolf. No dia de 20 de janeiro, às 12h49, inicia-se as operações da TV Tupi do Rio de Janeiro. Os primeiros receptores de televisão começam a ser fabricados no Brasil por Bernardo Couchent com a marca Invictus. Em 22 de novembro de 1950, as concessões do governo passam a existir. Temos aí a TV Tupi, certo? Que ganha a seu canal, certo? Temos aí a TV Record, canal 7 de São Paulo, e a TV Jornal do Comércio, canal 2, lá em Recife. Já começa aí seus primeiros passos. Depois viram aí a TV Tupi Rio e a TV Paulista. As agências de publicidade McCann Erickson e JH Thompson, instalados no Brasil, trazem a Contworth americana. Começam a utilizar a televisão brasileira como veículo publicitário. Os patrocinadores determinam os programas que deveriam ser produzidos. Vai ao ar, dia 21 de dezembro, a primeira televisão brasileira, Sua Vida Me Pertence. A primeira telenovela aqui, ó, foi justamente essa aqui, Sua Vida Me Pertence, escrita por Walter Forson, sendo o primeiro beijo televisivo entre os protagonistas Vida Alves e o próprio Forrest. Dia 17 de junho de 1953, vai ao ar o Repórter Edson, programa jornalístico de extraordinário sucesso no rádio, que agora repete sua dose na televisão. O valor para a compra de um televisor é um pouco mais barato que um carro. Por isso, existem apenas 11 mil televisores. Então, olha aí, ó, a nova tecnologia chega, certo? E ela está mais aí voltada para a elite. Depois é que ela começa a se popularizar e justamente o preço tende a cair para que as pessoas possam ter acesso. Na década de 60, o videotape, certo? As gravações das programações começam aí a chegar na televisão brasileira. Temos aí a publicidade se aprimorando, certo? Melhorando a publicidade, tornando mais efetiva nas programações. E o Brasil aí já tem 160 mil aparelhos disponíveis. O break, certo? Comercial, não podia passar de 3 minutinhos entre a programação. E a estreia de Silvio Santos na TV Paulista surge justamente nessa época. A TV Excelsior inicia sua grande arrancada rumo à especialização em dramaturgia. Coloca no ar a primeira telenovela diária, que é essa daqui, ó, Ocupado. Em 67, TV Excelsior fecha suas portas com força da ditadura. Então, depois aí, nesse período de 67, temos aí uma grande quebra, certo? Na questão da liberdade de imprensa, na questão aí justamente na própria forma como as televisões estavam evoluindo, certo? E começa-se a restringir e ter um maior controle justamente através da censura, certo? A censura ditatorial que vai impedindo que a televisão e que o rádio, propriamente dito, eles possam divulgar qualquer informação. Eles tinham ali que respeitar, certo? Que seguir uma cartilhazinha do que poderia e do que não poderia ser falado, porque isso, é claro, ia contra os interesses daquela época, os interesses políticos daquela época. Na década de 70, nós vamos ter aí, ó, a apresentação da Copa, né? Chegou justamente trazendo a cor para a televisão. Temos também um incêndio que ocorreu na TV Globo, no dia 10 de janeiro. E, é claro, nós temos aí o sucesso da Globo, certo? Irmãs Coragem, que vai marcar a época de 1970. Em 31 de março, acontece a primeira transmissão em cores da TV brasileira, a Festa da Uva de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O sistema adotado no Brasil é o Palm-M, que é um formato aí, certo, de vídeo para as televisões. E a TV Globo é a mais adiantada na implantação das imagens coloridas. E depois, é claro, nós vamos ter outras televisões, certo, outras redes televisivas que vão aí implementando essa questão da cor. Nessa época, pessoal, as TVs que mais tinham aí controle, certo, que mais tinham aí o mais alto Ibope para os telespectadores eram a TV Tupi, que já é extinta hoje em dia, e a TV Globo, que estava ali liderando em comparação com a concorrência, tá bom? Aí vamos ter também a questão
de mais telenovelas, telejornais surgindo aí, como a questão aí do próprio Jornal Nacional, o Fantástico, o Globo Repórter. A própria exibição aí de filmes começa a se tornar mais comum, tá certo? E na década de 90, nós vamos ter aí, ó, o encerramento da TV Tupi, tá bom? E, é claro, o surgimento da SBT, que nós conhecemos hoje aí, comandado por Silvio Santos, tá certo? E, é claro, a própria TV Manchete também vai ter aí o seu momento, novamente, voltando à elite, voltando aí para temas para as pessoas mais ricas, as pessoas mais poderosas. E, é claro, nesse mesmo período começa a ocorrer aí o fim do regime militar e, é claro, um aumento aí na liberdade de expressão. Na década de 90, a gente vai ter mais programas chegando aí e, é claro, ampliando todo esse horizonte que nós vamos ter para a televisão brasileira. Como é o caso aí, por exemplo, do Carnaval, como é o caso aí das novelas, o próprio Simpson, que vai chegando aí no Brasil também, tá certo? Na década de 90. E, é claro, outros momentos de apresentação.